Beleza? Salve, salve. Eu sou o Albuquerque e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o desenho realista de um nariz na caneta Bic. Primeiro eu vou marcando toda a borda dele, né? Vou pegando toda essa lateral aí, vou marcando ela bem leve. Não dou nenhum traço muito pesado não, que é pra não marcar muito. A intenção é que fique alguma coisa mais suave, então a gente não precisa marcar tanto. Depois eu venho com um movimento de riscos numa direção só. Você puxa ele de um lado e vem para uma direção só. Ainda não fica fazendo vai e vem porque já é um pouco mais complicado assim, né? Você ir e voltar com a mesma intensidade. Então é melhor que você vá puxando numa direção só. Bate a caneta e vem puxando ela. Que aí até para errar é mais difícil assim, né? Percebe que eu não fico num lugar só. Eu vou passando ela e vou seguindo em uma direção e depois volto também na mesma direção pigmentando, né? Claro que aí eu tô fazendo para uma direção só. E aí chega um momento onde eu vou passando para outra direção. O papel, principalmente esse que eu estou usando, que é um Canson, a gramatura dele é um pouco alta. Então é preciso que você pigmente toda a fibra do papel. Então numa direção só você consegue também. Mas se você trançar ele como se fosse um jogo da velha, você consegue escurecer ele mais rápido e pegar essa fibra melhor. Percebe que a parte de cima já está um pouco mais escura, então eu fiz para dois lados, mas ainda assim ela permanece clara. E agora eu estou fazendo essa parte de dentro aí. Como é que eu faço? Eu não faço direto na borda, agora é que eu fui para a borda do nariz, mas a parte mais escura eu faço bem no meio. Porque se eu fizer uma parte muito escura na borda, eu também marco ele demais. Então você vê que eu estou fazendo bem leve assim, né? Bem superficial, porém marcando um pouco, né? Nada de muito escuro, mas marcando um pouco dela. Aí já estou fazendo movimentos circulares, né, no meio. O risco ele já fica limitado, né, por ser uma área pequena e pigmenta bem assim também. O desenho realista, na minha opinião, às vezes ele só vai começando a tomar forma do meio em diante. Então, para facilitar até a sua visão e o seu cérebro do que você está fazendo, vai marcando um pouco das bordas e vai dando um pouco de forma no decorrer. Nada muito pesado não. Tá vendo? Olha, vê que essa parte de baixo ela já começa a ficar com uma certa forma e aí você já começa a ver mais ou menos o formato do nariz. O outro lado lá também eu dei um risco, já, né, pigmentei um pouquinho já para começar a dar uma forma também. É muito importante que você observe bem a referência que você está desenhando, para tentar identificar melhor luz e sombra. Isso no desenho realista é uma das coisas mais importantes. Eu devo deixar algumas videoaulas aqui também a respeito falando sobre luz e sombra, que é uma coisa assim essencial. Exercícios de esfera. Você vê que essa lateral esquerda da lateral do nariz, ela é um pouco mais escura, justamente para ela fazer esse abaulado, né? Lembra do movimento que eu falei em cruz, né? Em jogo da velha, vamos dizer assim? Eu tô riscando para um lado, já risquei para o outro, e aí volto pigmentando de novo. É um exercício de paciência. Dá para fazer com um risco mais pesado, dá, vai sair, vai. Porém, vai ficar diferente assim, né? Nesse desenho eu não vou suavizar tanto, justamente por ser um desenho assim um pouco mais básico, né? Então assim, não vai ter tanta necessidade agora de fazer muito suave em alguns pontos. Mas foi bom ter começado ele mais suave justamente para pegar essa visualização, sabe? De fazer ele um pouco mais leve, até porque se você erra, depois você fica mais difícil para você suavizar. Então a melhor coisa é ter paciência.
Percebe que eu comecei marcando as partes mais escuras, ali do lado da bolinha preta ali de dentro. Tá bem branco ainda, né? Tá um lado bem escuro na ponta do nariz e essa lateral dele tá bem escura. E tem uma parte ali no meio, que ela, no cantinho, que ela já ainda tá um pouco clara. Como é que eu faço? Normalmente eu venho nas partes mais escuras, começo a dar uma tonalidade e depois é que eu vou jogando para a parte mais clara. Justamente para quê? Eu venho puxando da escura para mais clara no final de tudo, para ela já ir acompanhando já uma tonalidade. Eu não marco tudo de vez até também para eu me identificar melhor. Se eu boto tudo na mesma cor, depois para eu pesar a luz e sombra já fica um pouco mais complicado. Esse meio do nariz aí, onde vem a luz aí maior no meio, eu venho marcando ele também, justamente para me identificar melhor. Percebe que eu puxo do mais escuro e vou jogando para o mais claro no movimento. Esse movimento que eu estou fazendo, eu estou pesando um pouco mais a caneta, eu bato a ponta dela ali e venho puxando mais leve. Isso também é um exercício. Você vem batendo ela mais pesada e vai jogando ela um pouco mais leve. Isso aí te ajuda muito, por exemplo, nesse cantinho do nariz, entendeu? Um traço ou outro que foge do nariz ao redor, não tem problema. Depois, de acordo com que você vai fazendo a pele, ele vai preenchendo, né? Então, assim, às vezes acontece. Um dos motivos de estar fazendo o traço um pouco mais leve. Você vê que às vezes pega um pouco fora do nariz, não tem problema nenhum se você for fazer uma pele. Se você for fazer só o nariz, aí já vai ficar marcado, né, do lado de fora. Aí eu adiantei um pouco a câmera, então assim, o vídeo, né? Então não é nessa velocidade que eu tô fazendo. Mas é importante lembrar que é paciência. Vai devagar, vai escurecendo de um lado. Se a lateral de um lado tá ficando muito, sei lá, complicado, ruim para visualizar, pula para outra. Não fique insistindo muito não, que senão você se perde. Pelo menos eu faço dessa forma. Então aí eu comecei a fazer um fundo também para visualização do formato dele, né? De como ele está se formando. É bom também que você consegue ter uma visão melhor, entende? Justamente dando continuidade aí, como se eu estivesse fazendo o rosto. Aí você vem escurecendo algumas partes. Você pensa que não, mas às vezes esse fundo aí embaixo que você faz mais claro, você já consegue definir o buraco do nariz ali, onde você vai escurecer um pouco mais. Enfim, as laterais dele você já começa a ver ela se formando um pouco mais. Muita gente não faz desenho realista por falta de paciência e também porque demora você ver um resultado assim, né? Se você dá um risco ao redor do nariz todo, você já consegue ver o formato de um nariz. Agora, o desenho realista ele é uma construção, então é todo um processo. Você vê que ali no meio onde vai o brilho, tá branco. E ao redor, onde vai fazer aquela covinha do nariz, né? Aquela anatomia do nariz, ela já está marcada. Então é justamente por isso, eu já deixo essa parte que vai ser um pouco mais sombreada, um pouco mais escura, eu já marco ela. Já deixo ela marcada e depois eu consigo me encontrar melhor no desenho.
Olha lá, batendo na parte mais escura e jogando para a parte mais clara. Aí eu já estou fazendo um movimento mais longo, pegando da ponta do nariz e jogando para frente. Às vezes fica mais complicado de você fazer um traço tão longo. Então começa com os mais curtos, depois vai deixando ele mais longo. Se você conseguir fazer ele suave, com a linha, né, com a caneta mais leve, já está de bom tamanho. Eu já fazia desenhos no grafite e desenhos no grafite no lápis, né? É muito bacana. A gente usa muita técnica de desenho em vários estilos, né? Só muda o material. Porém, uma das propostas da caneta Bic é justamente o resultado que a gente consegue chegar usando um material tão barato. O desenho realista no lápis ele fica muito bonito, mas é um desenho caro. Para você fazer, ter bons materiais, ele sai um pouco caro. E não que seja um problema, né? Mas às vezes a gente não tá disposto a investir tanto, poxa, correria e tal. E aí o desenho na Bic, cara, é um negócio que você faz em qualquer lugar, não precisa de muita coisa. Ele é um desenho que impressiona também. Ele é um desenho que se você aprimorar, você consegue cobrar por uma peça de um rosto que você faz, uma encomenda. Então, assim, ele te dá muitas e várias possibilidades usando tão pouco. O mosquitinho passou aí, tá querendo desenhar também. Quanto mais você vai preenchendo a folha, por isso que é bom deixar a parte mais clara para o final. Quanto mais você vai preenchendo, você vê que ele vai tomando uma textura diferente. Quer dizer, se eu passasse 2 vezes só o risco, talvez ele não tomasse essa proporção, assim, essa suavidade. Mas quanto mais eu vou passando, mais ele vai fechando a fibra do papel. E no que ele vai fechando, eu acredito que ele vai ficando num resultado mais bonito. Você vê que a lateral do nariz aí, ela já tá tomando assim, né, um desenho diferente. A pessoa já começa a se perguntar, ué, será que foi feito com a caneta mesmo? Agora vamos pro meio aí, fazendo bem leve também, né, por conta da luz maior que é aí no meio. Puxando da marcação mais escura também, como eu falei, olha. É importante que a gente vire a mão, vire o papel se necessário, para conseguir fazer, né, esse jogo da velha, esses risquinhos numa posição confortável. Também não é para torcer a mão aí para tentar fazer o risco na direção que eu tô fazendo, não, que eu tô virando a mão. Você vê que a caneta agora já tá vindo de cima, às vezes a mão dobra, às vezes eu viro um pouco a folha. E aí eu vou fibrando e vou trançando no papel. Poxa, Albuquerque, eu tenho dificuldade de desenhar. Pô, deixa seu comentário aí, cara. Pergunta. Assim que der a gente responde. Tem meu Instagram também, meu Instagram é albuquerque.arte, arte. Chama lá também. Porra, vi sua videoaula e tal, queria saber mais. Beleza, pô. Pergunta aí. Já tá saindo o nariz já.
começando a dar pra ver. Tá um pouquinho marcado, mas questão de tempo. A gente vai suavizando daqui. Não tem problema dele ficar marcado, entende? Tem gente que curte esse estilo de caneta com ele mais marcado. Não tem problema nenhum. Vai ficar bom do mesmo jeito, é um desenho do mesmo jeito. O importante é fazer consciente. Você vê que ele já começa a tomar uma outra forma, né? A gente já começa a definir melhor luz e sombra. Essa lateral aí é de sombra também ao redor do nariz. Você vê que a do lado esquerdo ele também eu dei uma marcada melhor. E no meio, onde vai a luz, eu deixei bem mais claro. Você que chegou até aqui, cara, assiste até o final que vale a pena. Tem bastante coisa até o final, não é só risco não. Ainda tem uns outros materiais também que eu vou usar, vou passar pra galera. Fica ligado. Se a sombra é mais escura pra fora, então vai jogando daí pra fora. Essa linha do meio aí que rola a marcação, a gente vai riscando, não batendo a caneta em cima da parte mais escura, tá vendo? Olha? Aí eu já começo a fazer uma linha que passa no meio da linha da marcação, justamente para ela não ficar tão marcada. E esses princípios, cara, para fazer esse trabalho aí, é um princípio básico para você fazer qualquer coisa. Esse risco de vai, né? Só vai ou só vem. Você trançar ele também, fazer o jogo da velha aí, preenchendo o papel. O de lateral, né? Que você deita um pouco mais a caneta e vai riscando de lateral. Cara, isso aí você faz qualquer coisa. São os princípios básicos. Virar a mão quando for desenhar. E sem medo também, pô. Errou, recomeça, faz outro, ou continua. Se eu deixasse esses riscos aí no meio do jeito que eles estão, eu já teria um nariz feito, sacou? Mas se eu quiser mais, eu vou dedicar um pouco mais, eu vou jogar um pouco mais de pigmento, entendeu? E vou vendo até onde vai. Cara, se você manter a luz e a sombra, você vai pra qualquer lugar. Aí eu tomo batendo na parte mais escura e jogando pra parte mais clara. Uma dica aí, ó, muito importante, cara, desenho realista ele te exige muito isso. Às vezes quando você tá muito de pertinho, você consegue ver uma coisa e às vezes até acha que seu desenho não tá fluindo. Mas se você às vezes levanta da cadeira e dá uma olhada de cima, dá uma respirada, né? Toma uma água, quando você volta e olha de cima, você já vai vendo outra coisa. Você já vai vendo que sim, ele tá tomando um outro formato. Ó, você vê que ele já tá tomando outra proporção. Quanto mais risco eu dou, mais ele vai tomando forma. Você vê que eu não tô circulando, não tô fazendo nada, é só risco reto. Um para um lado, um para o outro. Nessa parte aí é só risco reto. E vamos que vamos, preenchendo dos dois lados, né, para vir fechando a sombra.
Você vê que eu fui com um movimento e tô voltando com outro. E com a mesma leveza da mão. A diferença é que eu vou riscando para um lado, vou riscando para o outro. Ele vai preenchendo melhor a fibra do papel e vai escurecendo. Não tem mistério. Então vamos lá, para a galera que chegou até aqui, essa borracha aí, da Merco, acho que ela é 6.6, com ela eu consigo suavizar um pouco das marcas. Tá vendo, olha? Esse desenho eu fiz já para um estudo, então você vê que ele tem um pouquinho marcado. Então dá pra gente ir desbastando um pouquinho da folha e suavizando um pouco mais. Você vê que essa parte ela tá ficando mais clara, nas laterais onde estava um pouco mais marcado. Em movimentos circulares, e aí eu passo um pouco da borracha, limpo um pouco também para ir vendo como é que tá ficando. Olha só, eu consegui ir realçando alguns pontos que são mais claros. Não é que necessariamente eu fiz na caneta e não tem como apagar e tal. Realmente, apagar fica um pouco complicado. Mas suavizar com ela já fica um pouco mais fácil. E a segunda dica para a galera é essa daí, olha. Para suavizar melhor o desenho, eu uso um cotonete. Seguro ele nessa posição, né, não deixo ele solto demais e vou passando aí também em alguns movimentos retos e alguns circulares. E aí nisso ela vai suavizando também. Olha lá, eu pego nos pontos mais escuros e vou distribuindo para o mais claro. Isso é muito importante também para a gente conseguir espalhar. Passo um pouco no meio, venho suavizando a outra parte lá da sombra. Esse ele é um desenho básico, ele é um desenho iniciante. Então ele sim, ele está um pouco mais marcado, mas é o princípio de fazer um desenho um pouco menos marcado. Não que tenha algum problema, mas enfim, para quem preferir fazer ele um pouco mais suave, tá aí uma das soluções, olha. Cotonetezinho, ó lá, batendo na parte mais escura, jogando para o meio ali, para distribuir um pouco mais a sombra. Quando você passa a borracha em alguns pontos, acaba que fica até um pouco branco, mas não tem como ficar branco, né? Então assim, ela já fica um pouco mais, um azul um pouco mais clarinho, né? Como se fosse um tom de pele um pouco mais clarinho mesmo. Olha lá, eu venho distribuindo ela todo no desenho. Com a borracha eu já suavizei um pouco. Agora suavizando um pouco mais com o cotonete. Jogando da parte mais escura para a parte mais clara. Galera, qualquer dúvida, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha para o seu amigo desenhista, se inscreve no canal, assina, clica no sininho também para você ficar por dentro e segue lá no Instagram. Aí, ó, para suavizar um pouco mais, olha, vem de novo com a borracha, vai passando, um pouco da borracha, um pouco do cotonete e aí você vai conseguindo fazer um desenho um pouco mais suave. É isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Essa foi a dica do dia aí. Desenho do nariz aí, né, realista. Essas são as técnicas que eu uso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!